E aí, pessoal, começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Mais uma vez, para você que está entrando a primeira vez aí, queria agradecer muito. Para você que já está acompanhando a gente, queria agradecer mais ainda e dizer para você, nos siga nas redes sociais, @Ribeirão Podcast. Estamos no YouTube, TikTok, Gabi tá fazendo dancinha lá no TikTok. Estamos no Instagram e no YouTube. Spotify também. Spotify, muito obrigado. Exato. Eu, Alexandre Aguilar e o Gá Mendes Cruz, estamos aqui para poder trazer um ótimo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Exato. Vocês que estão aqui a primeira vez, nós trazemos empreendedores de prática e não empreendedores de palco. Para ser uma conversa leve, mas que traga conteúdo. Então você consegue malhar, correr um Ironman, ao mesmo tempo ouvir um podcast. O Rodrigo sabe bem disso. Então, quando você for correr um Ironman 10 horas, mais ou menos, que a gente descobriu hoje aqui, dá para você ouvir vários podcasts nossos, só pôr na playlist que você vai gostar bastante. Queria apresentar para vocês Rodrigo Barros. Ele está à frente da Boali, já tem mais de 80 lojas, pai do Rodrigo. Quanto tempo tem seu filho? 8 anos. 8 anos. Então tem 2 trabalhos aí, tocar Boali e crescer um filho, porque agora eu tenho uma filha de 10 meses e eu vejo que é um trabalho extra, assim, bastante esforço. Rodrigo, se apresenta para o pessoal que está vendo aqui a gente pela primeira vez. Bom, Gabi, Ale, prazer estar aqui com vocês. Sou pai do Rodriguinho e marido da Mari, né? A Mari a gente tá junto há 24 anos. Vai fazer não agora. cita não pra você ver. Caraca, não 24 cara. anos. É que eu cito, eu começo falando da Mari, porque para mim, qualquer pessoa que constrói uma história de sucesso tá muito apoiado na esposa, no marido, tá muito apoiado ali na pessoa que é o teu parceiro, a tua parceira. E a gente faz 24 anos. Eu conheci a Mari com 15, começamos a namorar, a gente tinha 17 para 18 anos. E durante esse tempo a gente vem construindo tudo junto, né? Então, que massa. Eu tenho muita convicção de que 80% de tudo que eu vou nos podcasts, ontem eu estava na Band, hoje eu estou aqui, semana que vem mais outro podcast. E aí quando eu vou contar minha história, se eu não falo da Mari, eu sei que a história está errada, né? Porque ela está muito apoiada na Mari, nas decisões que eu tomo. Eu não tomo sozinho, eu tomo com ela. Nós tomamos as decisões. Desde a adesão de ir para a televisão, empreender, desde a adesão de morar no Vale do Silício, de comprar empresas, que foi o meu caso, né, de vender empresas, tudo sempre do lado dela. Então, acho que citar a Mari é simplesmente demonstrar a gratidão que eu tenho pela parceira que eu tenho na minha vida. Que legal, parabéns. Eu percebo que quando a equipe é unida assim, né, marido e mulher, putz, vai muito mais longe, né? Porque é muito difícil ser empreendedor, voltar para casa e ser sozinho, não tem ninguém para te apoiar, né? Cara, todo mundo diz o seguinte, a vida do empreendedor é muito sozinho, né? Eu acho que esse é o empreendedor que não tem uma esposa, é o empreendedor que não tem um marido que toca junto, né? Porque quando você tem, cara, literalmente todas as minhas decisões são compartilhadas com ela. Né? Todas as grandes decisões ela participou, todas. Que legal. Vamos mudar agora para o Vale do Silício, ela participou. Agora a gente vai morar em Berlim, ela participou. Nunca foi uma decisão que eu tomei, sempre foi uma decisão que nós tomamos. Que né? legal. E hoje a gente está, né? Eu tenho o privilégio aí de ser fundador e presidente da companhia, que é a Boali, vende boa alimentação. Hoje a gente é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. E agora esse ano a gente está indo para Portugal e Estados Unidos, então a gente está expandindo o mercado internacional. Quero muito poder esse ano abrir essas 2 operações nesses 2 mercados e obviamente a gente depende de algumas questões aí, desde burocráticas e investimentos, mas a gente já deve ter operação rodando nos Estados Unidos e na Europa esse ano. Mas o meu background tá aqui, tá muito em comunicação. Então tá aqui, eu me sinto muito confortável. Fiquei 10 anos basicamente na televisão, passando por Gazeta, Rede TV, tive revista, tive uma empresa de mídia outdoor, tive uma série de eventos, inclusive realizei eventos aqui em Ribeirão, era o Fórum Empresarial Regional. A gente passou aqui em 2008, legal. 2009, 2010, até 2011 a gente veio também. E esse evento foi um evento que eu vendi para uma companhia com sede em Nova York, chamada Momentum, em 2009. E quando eu vendi, eu comprei uma participação numa faculdade em Guarulhos, que é a minha cidade natal. Que legal. E ele ainda acontece esses eventos? Não acontece mais. Parou em 2012, na verdade. Entendi. E aí, em 2012, eu vendi a faculdade. Então, eu entrei em 2009,
a gente fez a venda total da companhia em 2012. E aí foi que a gente decidiu, a Maria, eu morar no Vale do Silício em 2013. Teoricamente seria um ano sabático. Eu fui para Stanford fazer um curso de Design Thinking. Qual que é a sua formação, desculpa? Eu sou administrador, mas Legal. eu, na verdade, só me formei recentemente, há poucos anos, assim. Porque durante a faculdade eu comecei a empreender e eu não conseguia mais acompanhar. Que massa. E aí eu acabei não tendo diploma. Então, quando eu comprei uma faculdade, eu não tinha diploma ainda. Não, eu acho que esse é o segredo de ser rico, né? Porque você vê Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ninguém termina a faculdade. Eu fui lá querer terminar e não deu certo. Cara, é uma brincadeira que você está fazendo, só para ficar claro. Mas assim, eu sou um cara fissurado em aprender. Fissurado. Quanto mais eu amadureço, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho vontade de aprender, mais eu me torno um aprendiz. E ser um aprendiz é você se colocar numa posição de aprendizado o tempo todo, né? E quanto mais eu amadureço, mais eu percebo a necessidade de ser um aprendiz ainda melhor, né, Ale? Então, eu quando estava fazendo a faculdade ali, eu tinha acabado de voltar, né? Eu fui jogador de futebol profissional também. Só que eu, enfim, fui um jogador medíocre. Ele é a versão do marido da Fernanda. Como é que chama? Só falta ele falar que cozinha. Da Fernanda? Qual Fernanda? A Fernanda. Como é que chama o bonitão lá, modelo? Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, cara. É o mesmo nome, né, rapaz? Verdade, olha. Cara, você sabe, teve um dia, eu vou contar a história que é curiosa, aí a galera vai curtir também. Teve um dia a gente tava jantando, inclusive com o meu ex-sócio da faculdade, eu, a minha esposa Mari, ele e a Ana, a esposa dele. O nome dele é Paulo. A gente tava jantando tal, num restaurante que eles são sócios, o Rodrigo e a Fernanda são sócios. Aí nisso entra a Fernanda. E aí tá eu e ele, assim, a gente fala, nossa, mulher bonita, cara. Ela é imponente mesmo. Aí as duas esposas viram, assim, né? A mulher fala, não, realmente, que mulher bonita. Mas nisso chega o Rodrigo, bicho. Vocês olharam pra cara Rapaz, do outro. que homem bonito. Bonito mesmo, ao vivo? Rapaz, ele é um gato, bicho. Puta vida. Olhei pro cara e falei, meu, não dá, cara. A mulher é linda. E o cara é lindo, não dá. Não dá nem pra ninguém achar ruim. Né? justo. Só admirar mesmo. Olha pros dois aí. Mas assim, brincadeiras à parte. Essa tá igual aquela campanha da Heineken, né? Como é que é Qual? a campanha? Você que gosta de publicidade. Ah. Eu achei incrível, cara. Como que é? O cara faz uma casa nova. Aham. Aí vai 3 casais de amigos. Então as mulheres saem, acompanham a dona da casa e ela tem um closet só de sapato. Aham. E a hora que ela abre a porta, ilumina os sapatos. A mulherada faz assim, começa a gritar. Daqui a pouco elas estão gritando, elas estão ouvindo os caras. Olha que o cara fez o mesmo esquema do closet, lotado de Heineken. Os caras se abraçam, pulam. Animal. E aí, você lembrou do Rodrigo, eu lembrei dessa história, mas eu acho que o grande ponto da posição do aprendiz é quanto mais você se coloca numa posição de, eu quero aprender, mais você aprende. Né? É natural. Inclusive, a gente tem um programa dentro da Boali que chama Projeto Aprender, que é justamente para que as pessoas tenham vontade de aprender. Então, todos os anos, cada colaborador escolhe o que quer aprender e a companhia ajuda Que a legal. financiar. Seja ligado ou não ao trabalho? Não tem nada a ver com trabalho. Ah, Se tiver a que ver, massa. é porque você escolheu, mas não Perfeito. precisa. Então, tem gente que vai fazer Muay Thai, tem gente que vai fazer... E a gente tem um caso que é a Ana, que foi fazer para ser mestre de yoga. E há 4 anos atrás a gente combinou isso, porque isso daí, na verdade, é combinado com outro projeto, que é um projeto de sonhos. Então, a ideia é realizar o sonho individual de cada um. Porque no final do dia, Ale e Gabi, isso vale para quem está assistindo. Você que é empresário, você que é empresária, a companhia tem que ter um sonho. Né? Só que esse sonho precisa estar claro. Esse sonho ele vem muito do propósito da companhia. E o que é o propósito? Porque a galera fala muito sobre propósito, mas às vezes não entende como é que chega no propósito. O propósito é o porquê de você estar realizando aquilo que você está realizando. E no caso da Boali é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. E aí o que acontece? Quando a gente tem um propósito bem definido, um porquê bem definido, aquele propósito, ele toma decisão na companhia. Então assim, tem decisão que na hora da gente tomar, é só a gente falar assim, vamos lembrar do propósito? Pronto, a decisão está tomada. Universalizar o acesso à alimentação saudável faz com que a gente tenha um ticket médio de R$43 e não de 82. Perfeito. Porque se for 82, a gente não vai estar universalizando. Universalizar tem a ver com democratização. Tem a ver com gerar acesso. Né? E o propósito tem essa missão. E no programa de sonhos, basicamente
Qual que é teu sonho, Ale? Qual que é teu sonho, Gabi? E aí, primeira coisa, muita gente não sabe qual é o sonho. Muita gente não sabe. Você pergunta qual é o teu sonho, pô, Não sei. para pra pensar, né? Não sei. Legal, então vamos pensar sobre sonho? Vamos pensar sobre, poxa, o que pode ser o seu sonho de vida, né? E uma das pessoas, que era a Ana, ela falou, meu sonho é dar aula de yoga, então quando eu sair da Boalha eu quero viver dando aula de yoga. Falei, pode começar. Porque na prática, se você empresa, se você empresário não estiver realizando o sonho individual de cada colaborador, aquele cara ou aquela moça tá doido para sair. Tá doido para ir embora. Porque quem sabe o próprio sonho e não consegue ver convergência no sonho individual com o sonho da empresa, quer ir embora, cara. Quer ir embora. Não quer ficar ali, não. A Ana começou a dar aula de yoga há 4 anos, trabalhando na Boali, e agora ela vai viver dando aula de yoga. E durante esses 4 anos no Projeto Aprender, então esse era o Projeto Sonho, e no Projeto Aprender foi fazer uma espécie de diversos cursos para ser mestre em yoga. E ela se tornou uma mestre em yoga e agora em julho ela passa a viver dando aula de yoga. Então assim, a gente realizou o sonho individual dela. Nos últimos 4 anos ela realizou o sonho da companhia. Então isso que é importante. Quando o colaborador, quando o funcionário, a funcionária percebe que o sonho da empresa tem convergência com o sonho individual, ela rende muito mais. Exato. Ela entrega muito mais. Exato. Então, o Projeto Aprender, ele vai ensinar aquilo que você quer aprender. Por quê? Porque aprende mais quem gosta de aprender. E quem gosta de aprender é que aprende mais. Então, assim, se você pegar uma coisa agora para estudar e você não gostar daquele aprendizado, cara, você não aprende. Já percebeu? Você começa a ler um livro e você fala, putz, não estou conseguindo aprender. E tem duas coisas que eu falaria. Isso de gostar de aprender, o Conrado Schaulauer, nunca sei falar o nome dele, é um brasileiro que fala de lifelong learning. Muito legal. Que legal. Tem um livro que chama Lifelong Learners, em português. Super legal. Legal. E aí ele fala disso, de aprendizado pós-faculdade, que a gente tem que passar a vida inteira aprendendo. Super a ver com o que você está falando. Só que para mim tem uma outra coisa que ajuda demais a aprender, que é a humildade. Porque você só aprende se você acha que você não sabe tudo. É isso. Porque tem muita gente que acaba se fechando. Eu acho que eu já sei tudo dessa parte financeira. Quando você sabe tudo, você não está aberto a aprender. Aí não adianta você querer ou gostar do assunto que você não vai aprender. E eu acho que isso vem muito da maturidade, Gabi. Que assim, quanto mais você amadurece, mais você percebe que você sabe de menos coisa. E aí, obviamente, dependendo do momento de vida, você vai buscar mais uma coisa ou outra. Mas estar aberto é importante. Então, eu acho que a minha história de vida, ela tem muito a ver com essas transições que eu tive ao longo da minha vida, como ex-jogador de futebol, atleta profissional, depois apresentador de televisão, depois empresário na área de comunicação, na área de educação. E aí foi quando eu fui morar no Vale do Silício e estudar em Stanford que eu percebi que, puxa, eu quero montar uma empresa. Então a gente foi para fazer um sabático e estudar, e eu acabei montando uma empresa. E aí eu montei uma plataforma em vídeo lá no Vale, chamava Hands On. A gente teve funcionários chineses, indianos. Foi incrível, experiência maravilhosa. Mas, de fato, eu tive que fazer um investimento importante nessa companhia. Até que, em 2014, eu criei o Pitch-It, que era uma competição de startup, que se tornou o Hands On Startup Tour, que se tornou a maior competição de startup da Europa e do mundo fisicamente. Eu rodava 8 países. Que legal. Na final de 2014, a gente colocou 4.000 pessoas em Paris para assistir. Que legal. Aí as startups se candidatavam e iam para uma disputa. Em cada país, cara. Porque essa era uma... Você tinha várias competições naquela época. Hoje eu tô fora desse mercado. Mas naquela época você ia em várias competições que você fazia a aplicação online e depois eles selecionavam, você ia para um país X e fazia lá uma competição de 10, 15, 20 startups. No nosso caso, a gente fazia uma seleção por país. Eu ia fisicamente em cada país, eu entrevistava lá 60, 80 startups por país, e aí fazia um evento com 8 startups. Dessas 8, selecionava 2, essas 2 iam para Paris. E lá em Paris a gente fazia a final com 16 startups, 2 de cada país. E dali saíam os vencedores. E aí, por exemplo, os vencedores de 2014, a gente levou para o Vale do Silício em 2015 para passar uma semana comigo lá. Então, se hospedaram. Legal. Em 2015, a gente levou em 2016 também. Então, foram os prêmios assim que a gente foi dando, que foi super legal. E, com isso, né, depois de 2 anos morando lá, tudo isso em paralelo, eu tinha feito investimento na Sala de Creations aqui no Brasil. Perfeito, mas não era você que tocava, ela já existia. Eram meus sócios que tocavam, o Vitor e o Fernando. E daí, quando eu fiz esse investimento, me tornei sócio, investidor, em 2013 para 2014.
A gente, em 2015, comprou os americanos aqui no Brasil e aí criamos o nome de Boali, Boa Alimentação. E a partir daí, a Boali nasce com basicamente 19 operações, que era de Salad Creations, e a gente começa a crescer. A primeira Boali que a gente abriu na vida como Boali foi no Cidade Jardim e uma semana depois aqui no Ribeirão Shopping. Caramba, que legal. Coincidência. Foi dezembro de 2015, então basicamente a gente conta a partir de 2016. Deixa eu fazer um apanhado aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele fechar isso. Essa competição de startups, surgiram muitas oportunidades para comprar, para participações, assim? Em 2016 a gente investiu 1.250.000 euros em startup. Caraca, que legal. Massa. Dinheiro de hoje, sei lá, 8 milhões de reais. Pode consolidar aí, desculpa. Querendo ou não, de tudo que você me falou aí, tem alguma sinergia em algumas coisas. Tem muita sinergia. Alto desempenho. Você deve ser um cara que se cobra mais do que todo mundo. Não deve esperar pouco de você mesmo. Então, eu vejo que você não conseguiu terminar a faculdade, talvez porque os seus objetivos estavam em desacordo com o final da faculdade. Você falou, cara, a faculdade não vai me levar para o lugar que eu estou enxergando que eu quero chegar. Tem a ver com isso. E a hora que você dá essa volta, vai para o Vale do Silício, trabalhou em 4 vertentes, 5 vertentes que não tinham nada a ver uma com a outra, você já não é mais a mesma pessoa antes de montar a Boali. O que eu quero entender é, você falou para mim sobre sonho, sobre propósito, conseguiu conceber a Boali e hoje você está com 80 lojas. Quando você montou, você concebeu, mas a gente só sabe se dá certo se quem está na outra ponta compra a ideia. Se aquele consumidor sai de lá engajado naquele mesmo propósito que você, se os seus funcionários realmente estão no mesmo caminho que você, eu quero que você me diga, depois que você montou, as dificuldades que você teve, as adaptações, porque eu acho muito difícil a gente ter começado com tudo certo. Então, para quem está ouvindo a gente entender onde você errou nesse começo e que hora que você percebeu, falou, cara, é aqui mesmo. Agora achei meu caminho, vou tracionar isso aqui, não vou mais dar 4, 5 tiros, viajar à Europa. Conta um pouquinho para mim. Cara, tem várias coisas aqui na tua pergunta que tem a ver com os seus comentários também, que eu acho super legal, Ale. Obrigado pela pergunta, inclusive. A primeira coisa é dizer que experiências geram repertório. Experiências geram propriedade. Toda adesão que o Gabriel, que você e que eu, a gente toma hoje, ela está 100% ligada ao nosso repertório, ela está 100% ligada a tudo que a gente viveu, consumiu, experimentou até a data de hoje. Amanhã pode ser que a gente tome uma nova adesão e provavelmente isso vai acontecer porque hoje a gente viveu alguma coisa nova. Então, a partir do momento que a gente está aqui gravando esse podcast, a adesão que a gente tomar depois desse podcast vai ser diferente do que a gente tomaria antes do podcast. Porque a gente experimentou coisas novas aqui. Talvez alguma coisa que eu falar para você vai mudar uma adesão que você tinha tomado de manhã e você vai mudar ela agora à tarde. E que bom se isso acontecer, porque é sinal que você evoluiu. É sinal que você realmente entendeu que, poxa, tem coisas novas aí que foram aprendidas. E eu sempre fui um cara de construção de repertório. Hoje eu consigo te falar isso. Na época eu não conseguia. Simplesmente eu gostava de viver a coisa, eu gostava de experimentar, porque eu sabia que eu ia aprender. Mas eu não conseguia ligar esse ponto e saber o quanto isso ia influenciar na minha vida hoje. O que aconteceu depois que eu vivi tudo isso, e quando você vai ligando o ponto, quando eu te conto rápido, você fala, nossa, muita coisa que não tinha nada a ver. Tudo tinha a ver, né? Porque assim, não tinha nada a ver ser jogador de futebol e depois ir para televisão. Mas eu vou para televisão porque eu ouvi uma frase do Rodrigo Cardoso, palestrante até hoje, que ele falava, me diga com quem andas, te direi para onde vai. Com isso eu assisti o João Dória Júnior no Show Business na Rede TV e vi ele entrevistar 2 caras top toda semana. Eu falava, mas não tem como esse cara entrevistar 2 pessoas de sucesso toda semana, vai para algum canto bom, velho. Que aí hoje ficou famosa lá, você é a média das 5 pessoas, tal, que você convive. Mas naquela época eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é demais. Eu tinha 22 para 23 anos. Falei, eu quero fazer esse negócio, eu quero ser apresentador de televisão por causa disso. Quando eu fui para televisão, eu criei a revista. Então assim, totalmente em sinergia. Quando eu criei a revista, eu criei um negócio de eventos, que era para tratar sobre o mesmo tema. Negócios também, né? Exatamente. Só que aí eu já estava envolvido demais em educação, percebe? O programa de TV, a revista e os eventos tinha tudo a ver. Era um business de comunicação, mas já eram de educação. Total. Aí eu compro a faculdade. Olha que interessante. Então, assim, a hora que eu te conto isso, você fala, Faz tinha sentido. tudo a ver. Mas você não pensou isso na época, com certeza. Não, pensei. Pensava? Não, sim. Que legal. Aí eu
eu não tinha esse plano de faculdade em 2005. Mas você sabia que você estava envolvido com educação. Mas eu sabia que eu estava envolvido com educação. Perfeito. Isso eu já sabia. E quando eu vou para o Vale do Silício e crio uma plataforma, a Hands-On era uma plataforma em vídeo focada em empreendedorismo. Tinha tudo a ver com o meu repertório. Perfeito. E eu entrevistava a galera. Tinha tudo a ver com o meu repertório. E a partir daí, eu vou e fico sócio da Boali. O que acontece com o Salad Creations depois Boali? Eu olhei para 2 indicadores, e acho que isso é importante compartilhar com o teu público. Primeiro indicador, pessoas. Assim, as pessoas que fazem parte dessa companhia são pessoas que eu quero estar junto? São pessoas que complementam as minhas habilidades? Isso é o número 1. Número 2, o mercado que essas pessoas estão envolvidas. O mercado dessa companhia é um mercado em crescimento? Porque assim, o que eu falo é o seguinte, Ale e Gabi. Pessoas boas num mercado pequeno, deixa elas lá. Não adianta você querer se juntar, o mercado é pequeno. Elas são boas, mas, cara, em algum momento vocês vão bater no teto e vai gerar conflito. Agora, pessoas boas em um mercado em crescimento, cara, é pra voar. E aí, o que acontece em 2019, quando eu venho e assumo como presidente da companhia? Eu olhei para a Boali e percebi que todo o meu repertório gerava valor para a Boali. Então, por exemplo, eu criei a Universidade Boali, que é onde a gente forma os mais de 500 funcionários que a gente tem ao redor do Brasil inteiro. Dentro da universidade... Posso fazer uma janela aí? Pode. A gente está numa dificuldade com o cliente exatamente nesse momento, porque ele sabe que o gargalo dele é mão de obra. E ele tem velocidade de expansão, interesse de expansão, mas como a mão de obra dele é escassa, como que ele vai conseguir prestar o serviço dentro do franqueado dele? Então o desafio virou não vender lojas, ensinar pessoas. Então, no fundo, o Vende Ensino, que é basicamente a necessidade que você sentiu, matou e deve ter resolvido de uma forma muito bacana. Resolver a gente não resolveu. E aí vai para a próxima, para a pergunta que você fez, né? Quais são os erros? Tem erro todo dia. Não é que assim, não é que eu errei lá atrás e hoje em dia... Não erro mais. Eu erro todo dia. E eu acho que a forma como você convive com o erro vai dizer muito sobre os seus resultados. Né? Porque tem muita gente que tem ali um medo excessivo em errar, e aí a falta de errar te tira a possibilidade de acertar. Né? Essa frase é legal, né? A falta de errar te tira a possibilidade de acertar. Por quê? Porque o dia que você acertou, com certeza ele veio de outros erros que foram tomados. E às vezes você pode até não conseguir significar isso dessa forma, mas eu tenho certeza que se a gente puxar qualquer grande acerto que vocês dois tiveram, eu vou voltar um pouquinho na vida de vocês e você vai conseguir ligar 3, 4, 5 erros que foram tomados antes ou que aconteceram antes na sua vida, para chegar naquele acerto. Né? Então, assim, a gente comete erro pra caramba. Eu era um cara muito centralizador, como líder, como gestor. Hoje eu sou um cara de pouca centralização. Né? Hoje eu aprendi ao longo desse tempo que quanto mais decisão a minha equipe tomar, quanto mais decisão o meu time tomar, melhor eu sou como líder, melhor eu sou como gestor. Mas é uma mudança que dói, né? Cara, eu vou te falar que não, porque eu acho que ela vem com amadurecimento. O dia que eu tomo a decisão de falar, cara, eu não vou mais tomar todas as decisões, que é uma decisão, você tem que tomar essa decisão. O dia que eu tomo essa decisão, eu tô maduro para tomar. Né? Eu não tomei com 25 anos, eu tomei com 39 anos de idade, eu tenho 42. E aí, não é que eu tomei e falei, então a partir de agora eu tô nem aí. Não, não é também. As coisas vão acontecendo de forma progressiva. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. E aí o que eu te falo assim, são vários erros, mas um dos maiores erros de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, é a centralização da decisão. E isso eu vejo muito empresário fazer. E muito empresário bater no teto muito rápido. Né? E não consegue crescer. E não consegue crescer por quê? Porque quer centralizar a decisão. Porque não quer manualizar, não quer processualizar a companhia. A companhia precisa ter processo. E aí, para você descentralizar a decisão, você precisa ter um propósito muito claro. Você precisa ter uma visão de companhia muito clara. Entra aqui, senta aqui, ó, de novo. E aí, meu amorzão, tudo bem? Mari e Rodriguinho chegando aqui. Rodriguinho com a camisa do Corinthians. Agora que a gente ganhou domingo, vem cá pra galera te ver. Vem cá, filhão. Vem aqui, ó. Vem por aqui, ó. Segura aí, mami. Vem por aqui. Tudo bem?
Vamos dar uma camisa do Botafogo de Ribeirão Preto pra ele agora. Ah, é verdade. Não, mas a gente também torce pro Botafogo, viu? Boa. Esse estúdio aqui tá ficando famoso pelo Rodriguinho vir aqui, né, filhão? A gente esteve aqui com as meninas, com as Nutris. E o Rodriguinho tava aqui também junto com a Mari. Boa. Mari, você perdeu, mas você foi citado aqui, viu? Depois você vai ver, né? Vixe! Mas, Rodrigo, para encaminhar para o final dessa primeira parte, eu queria que você contasse uma partezinha que eu acho que dá para ligar com cultura, que foi, tinha a sala de creations, então tinha os seus sócios operadores. Como que foi que você assumiu isso e qual a diferença que você diz, não, essa é a minha cara, então tava assim, agora eu prefiro ir para cá? Cara, os meus sócios, o Fernando e o Vitor, eles fizeram faculdade, se formaram, depois eles fizeram 1 ano de intercâmbio fora do Brasil. Depois eles fizeram um curso de pós-graduação, que era basicamente um MBA, vamos dizer assim. Fizeram um MBA cada um. Quando eles acabaram o MBA, eles tiveram a ideia de trazer a sala de creations para o Brasil. Então, basicamente, esse tinha sido o único negócio da vida deles. Eles nunca tinham trabalhado em outra coisa. E quando eu me torno sócio, com todo o repertório que eu já tinha, eu contribuía com o dia a dia, mas eu não era um sócio presente. Eu era um investidor na companhia que, trocava ideia ali uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, e palpitava nas decisões. Palpitava. Eu não tomava decisão junto com eles. Eu palpitava, falava, acho isso, acho aquilo e tal. Mas eu era um investidor, né? Quando eu venho para a companhia, eu venho porque a gente tinha tido uma proposta de um fundo de investimento para vender a companhia. E eu falei para eles, cara, eu acho que não vale a pena, né? E eu já tinha vendido a faculdade lá atrás e já tinha ficado com aquela sensação. Aliás, eu já tinha vendido outros negócios. Eu tinha vendido o Fórum Empresarial, tinha vendido a faculdade e tinha vendido a Hobby Media, que são os painéis eletrônicos que você vê em Guarulhos. Aquela empresa foi nossa. E aí, eu já tinha vendido 3 empresas. Eu falei, cara, eu vou vender mais uma empresa e ainda assim não vou ter construído nada do tamanho que eu quero construir. E eu entendia que a Boali poderia ser, sabe, outro tamanho. Poderia ter um nível de empresa que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha construído nada tão grande. E aí eles falaram, a gente só tem uma condição para não vender. É você vir e assumir a companhia. E aí o acordo que eu faço é justamente assim, cara, se eu vier, aí eu vou tocar a companhia. Não vai ser uma gestão colaborativa, vai ser uma gestão que tem dono. Vai ser uma gestão que tem um presidente, que tem um controlador. E aí naquele momento eles, não, mas então vamos fazer. Então são 2 caras assim que são 2 irmãos que eu tenho de vida, o Fernando e o Vitor, e que foram muito resilientes para trazer a companhia até onde eles trouxeram em 2019, até porque eles trouxeram para o Brasil a sala em 2007, então foram 12 anos dessa jornada, e no meio do caminho ficaram várias empresas. Então você tem várias marcas de comida natural, comida saudável, que foram criadas e que morreram durante esse período. Sim. E aí de lá para cá a gente começa a trazer uma questão para a companhia de tamanho e que tem a ver com a cultura. E aí eu vou te falar 3 chaves aqui de cultura. Chaves eu tô falando porque às vezes a gente vê os vídeos na internet, todo mundo fala de chave, né? Mas é o seguinte, a primeira delas, o que é a cultura? A cultura é o que a empresa vive, ponto. Então assim, a cultura não é o que o empreendedor fala que é. A cultura não é o que está escrito na parede, a cultura é o que a empresa vive todos os dias. A cultura é algo orgânico e vivo. Então, a primeira coisa de cultura que eu instalei foi, eu montei lá uma reunião, primeira reunião comigo para me apresentar para o time inteiro, 14 horas. Teve uma pessoa que chegou 14 horas e 3 minutos. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Eu vim para a reunião. Eu falei, pode sair. A reunião era 2 horas. Que horas são? 2h03, então você pode sair. De lá para cá, isso foi em março de 19. De lá para cá, nenhuma reunião chegou alguém depois das 2. Nenhuma. Por quê? Porque a cultura é aquilo que a empresa vive. Quando todo mundo viu que eu levava a sério, que eu chegava 1:55 na reunião, porque 2:01 já era tarde, nunca ninguém chegou 2:01. Isso é cultura. Né? A segunda parte tem a ver com transparência. Que teve um cara que em 3 semanas ele inventou 3 desculpas para não vir trabalhar. E eu falei o seguinte, você é mentiroso? Ele falou, não. Eu falei, então você é muito azarado. Aqui não vai trabalhar nem mentiroso nem azarado. Eu mandei ele embora. Né? Porque assim, problema acontece com todo mundo, mas não dá para ficar repetindo probleminha, cara. Entendeu? Quando eu faço aquilo, cara, a empresa fala, velho, o cara não tá para brincadeira. Né? E aí teve um outro cara que foi, eu falava, o esporte me ensinou isso. O time é mais importante que o indivíduo. Eu aprendi isso no esporte. O time é mais importante que o indivíduo. Quando o cara acha que ele é mais importante que o time, ele tem que sair.
E aí eu perguntei para as pessoas o seguinte, eu fiz uma entrevista individual com cada um e perguntava, cara, fala aí algumas pessoas que você acha que, pô, atrapalham o desempenho da companhia. E aí o Ale citava 2, o Gabi citava 1, a Mari citava 2, o Rodriguinho citava 3, tal. O cara que mais citou gente, ele citou, sei lá, 5, 6 pessoas, foi o mais citado. Caraca, o que mais apontou o dedo foi o mais apontado no final. Quem você acha que eu mandei embora? Esse cara, com certeza. Esse cara. Eu mandei ele embora e chamei o time e falei, o time é mais importante que o indivíduo. Esse cara foi o cara que vocês mais citaram. Então, vamos imaginar, ele foi citado por 7, 8 pessoas. E ele citou 7 pessoas. Enquanto estava todo mundo citando 2, 3. Certo? Só que ele foi o que aparecia toda hora. Sei lá, tô falando 7, 8, mas deve ter sido até mais. Eu não lembro agora, faz 4 anos. Mas o que eu quero dizer é que na prática é que você instala a cultura. Então não adianta nada. E toda adesão que eu tomei, eu chamava o time e falava. Legal. E ao longo desses 4 anos, teve mais gente que tentou se sobressair e achar que ia ser mais importante que o time. Tá fora. Não tá mais na empresa. Só que aí eu nem precisei mandar embora. Aí a pessoa sai. O organismo expulsa. Exato, porque a cultura tira ela. Hoje eu coloquei um vídeo no meu Instagram e eu falo justamente o seguinte, o maior patrimônio da empresa é a cultura. Porque a galera fala, o maior patrimônio são as pessoas, não é a cultura. E sabe por quê? Porque é a cultura que define quem são as pessoas. Perfeito. Essa Muito é a parada. massa. Então, isso é cultura. Hoje você fala assim, Rodrigo, cara, tô vendo aí, pô, você patrocina Time Brasil, Comitê Olímpico do Brasil, você patrocina Ironman, patrocina Porsche Cup, patrocina Rally dos Sertões. Por quê? Você acha que eu preciso falar dentro da empresa que a empresa é ligada no esporte? Preciso falar sobre isso? Não, porque tá na prática ali, né? Você acha que os valores do esporte, quando eu penso em Ironman, resistência, resiliência, esporte de endurance, você acha que eu preciso avisar que a empresa é uma empresa resiliente? Quando fala de Time Brasil, os atletas olímpicos do Brasil, maior performance que isso não há no esporte. Você acha que eu preciso falar de performance? Tá lá. Precisa performar. Quando a gente fala sobre, ter ali velocidade para tomada de decisão, velocidade para instalar novos processos, a gente patrocina a Porsche Cup. Quando eu levo a galera na Porsche Cup, você acha que eu preciso falar que ali é para a gente pegar a energia de velocidade? Não precisa falar. E quando eu vou e tomo a decisão de ir para os Sertões, é porque a gente é uma empresa que precisa explorar cada vez mais. A gente tem que explorar o nosso mercado, a gente tem que explorar novos mercados. E Sertões é aventura, aventura é exploração. Então, assim, eu não preciso falar sobre isso. A empresa vive isso. Isso legal, é cultura. Que legal. Na prática, você pensou os pilares e aí foi pensando como exemplificar para a companhia isso? Cara, o lance dos Sertões, a gente não tinha pensado no pilar de aventura. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu falei, cara, isso aqui é animal. Porque a gente é super aventureiro. A gente é super explorador, mas é aventureiro e explorador com resiliência, com resistência. A nossa história é resiliente. A gente está nesse mercado desde 2007. Olha isso. A gente está no mercado de alimentação saudável desde 2007. A gente lidera o mercado esmagadoramente. Não é que a gente lidera o mercado. O segundo lugar não está no nosso retrovisor. Pra você entender. Quase a Nestlé com papinha de nenê. Cara, não está no nosso retrovisor. A gente tem vários segundos, porque são regionais. O maior regional que existia era em BH, a Horta 31. A gente comprou em 2021. Entendeu? E aí você tem alguns pequenos, 10 lojas, 12 lojas, 15 lojas, é isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente não está com 80 operações, a gente não está indo para fora do Brasil porque a gente começou agora com uma ideia esplêndida. Ao contrário, não é sobre ter uma ideia esplêndida, é sobre acreditar no mercado e tomar muita porrada para continuar no mercado. Até que esse mercado cresça o suficiente e se torne um grande mercado. Hoje, quando eu vejo um restaurante de alimentação saudável nascer, eu fico feliz da vida, porque aquele restaurante vai ajudar a gente a fazer o mercado crescer. Perfeito. A gente precisa ganhar mais consciência para aumentar o tamanho de mercado. Eu não quero só crescer no meu market share, ao contrário. Eu posso até perder market share se o mercado crescer numa velocidade maior. Sim. Não adianta eu ter lá 50% do mercado se o mercado representa 100 unidades. Eu prefiro um mercado de 200 unidades e eu com 40%. Perfeito. Entende? Eu posso crescer meu market share, eu posso baixar meu market share com o crescimento do mercado, que é melhor do que eu aumentar meu market share e o mercado não continuar do mesmo tamanho. Então esse é o meu jogo. A gente é uma empresa resiliente demais. E essa cultura é uma coisa impressionante. E aí
a cultura, ela vai fazendo a companhia crescer. Hoje, se você pegar, nas últimas 4 semanas, a gente abriu 6 unidades, 6 lojas. Das 6 lojas, 3 é de franqueado que está dentro da rede. Que legal, que abriu mais uma nova unidade. Uma nova unidade. Que legal. Entendeu? Então, Isso é um indicador muito bom, porque é satisfação do franqueado. E tudo. Exato. Muito Por legal. exemplo, você acha que quando eu falo de cultura, eu preciso falar de família? Você acha que eu preciso falar? Não, Não preciso falar, cara. Tá aqui o Rodriguinho para falar sobre isso. sim. Tá aqui a Mari para falar sobre isso. A hora que o franqueado se torna franqueado e ele começa a perceber que ele pode sim levar o filho dele na escola, ele pode sim e deve levar o filho dele na natação, ele fala, cara, a Boali mudou minha vida. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, a Sandra, ela foi do mercado executivo muitos anos, veio trabalhar com a gente, ela falou, Rodrigo, eu nunca imaginei que pudesse existir uma empresa desse jeito, porque se me contassem eu não ia nem acreditar. Que legal. Ela falou, hoje, a mãe dela mora com ela. Ela falou, eu levo minha mãe no médico durante a semana. Eu nunca consegui fazer isso. Eu levava de sábado, porque não existia levar durante a semana. Caramba, que legal. Você entendeu a sacada? Agora, cara, família é a parada mais importante. Eu cheguei ontem de viagem, eu tô morrendo de saudade do Rodriguinho e da Mari. E eu tinha agendado com você de vir aqui gravar, de vir aqui fazer o podcast. Eu vim fazer o podcast, mas a gente acabou de almoçar junto. Eles só não chegaram comigo porque eu quis chegar no horário. Você viu que eu cheguei antes do horário. Boa. Porque isso é importantíssimo para mim. E aí, se eu tivesse ficado com eles, eu não teria chegado no horário. Então, em vez de ligar para você, ou em vez de te mandar uma mensagem e falar, ó, eu vou atrasar um pouquinho, eu cheguei no horário e eles chegaram na sequência. Que legal. Então, assim, cumprir o horário é importante. A minha família é importante, estão aqui comigo. É isso. Eu não preciso ficar falando, cara. Muito legal, muito legal. Porra, eu eu não gosto nem de atrapalhar, porque Né? é um dos melhores podcasts que a gente já gravou, cara. Você é bom mesmo, hein, rapaz? Pô, Eu tô na dúvida se agora. você jogar Eu fiquei meio igual puto agora, você você sabe, fala, né? se eu te contar, Eu você fiquei tá meio puto, eu convocado. quero te dou saber 10 qual da foi o tarde. melhor, pô. Ó, queria agradecer muito. A gente tá terminando esse primeiro bloco aqui. Depois, galera, vocês vão ter que assistir o segundo, porque não vai ter como não. O homem é fera mesmo, hein? Então, queria falar pra vocês, já deixar o nosso recado final aqui. Nos siga nas redes sociais, o @Ribeirão Podcast. Também queria agradecer os patrocinadores, a Avocado, Coisas Mirabolantes, esse estúdio muito bacana aqui. Você pode vir, falar conosco, deixar o seu contato aqui, que o pessoal vai entrar em contato com você. Se você quer começar a gravar o seu podcast, faz muita diferença. E também queria agradecer a Aguilar Consultoria, que ajuda na gestão do seu negócio. Então, se você precisar de gestão, pode contar com a gente. E o Gabi vai agradecer também Seus a Sonar. contatos, Ale, nas redes? @consultoria.aguilar. Boa. Eu queria agradecer o tempo de vocês. Se vocês quiserem me achar nas redes, é @GamendesCruz. A gente passa bastante conteúdo de empreendedorismo e dados. E o nosso patrocinador é a Sonar Data Design. Se você tem muitos dados na sua empresa, mas pouca informação para te ajudar a tomar decisão, procure a Sonar. Ela transforma os dados em informação para melhor tomada de decisão. Rodrigo, se você puder deixar seus contatos? @RodrigoBarros.rb e o do Rodriguinho é @Rodriguinho. Fala aí, Boa. pô. Rodriguinho fala aí, Barros, que é? mamãe. Não, mas é fechado dele, é fechado. Ah, já ia ficar Mas famoso. tem um canal no YouTube que ele criou também, né? Ah, que massa. Rodrigo, né? Rodriguinho Barros? Fortnite.com, não? Ai. Ele fala sobre FIFA lá. Ixi, o Ale joga Estambul também, Gás hein? também, né? Rapaz, me convoca, hein? Tem vídeo de Istambul Gás lá também. Que massa. Valeu, pessoal. Até a próxima.